E em meio a flexibilizações das medidas de isolamento social em vários municípios goianos e também dessa polêmica da reabertura do comércio aqui na capital, Goiás atingiu nos últimos 7 dias o maior índice de aumento de casos da Covid-19 do país. O crescimento chegou perto de 90%. E quem traz a informação para a gente agora é o repórter Maicon Leão. São 7.000 novos casos. É como se 1.000 pessoas fossem diagnosticadas por dia durante uma semana. É o maior número no mesmo período quando se compara com os outros estados do país. Dessas novas confirmações, 25% são da cidade de Rio Verde, onde um surto foi identificado depois que 15.000 testes de Covid-19 foram realizados em 7 indústrias. No entanto, sem os novos testes, Goiás continuaria liderando o aumento de casos, só que com uma porcentagem menor. A proporção do número de casos confirmados de coronavírus no estado é variável. Para a gente ter uma ideia, na última semana de maio, o estado registrou um aumento de 48%. Naquela época, estávamos em 15º lugar no ranking nacional. Com o passar dos dias, junho foi chegando e já na primeira semana registramos um aumento de 60%, chegando ao 4º lugar no ranking. Só que agora, já entrando no final do mês de junho, voltamos a registrar o maior aumento até agora. Nós chegamos a 89% e ocupamos o 1º lugar no ranking nacional. Na última semana, praticamente dobrou o número de casos. Significa que o vírus está circulando muito. Então, a probabilidade de contágio agora aqui em Goiânia é maior do que todos esses outros meses. É maior que março, maior que abril, maior que maio, maior que o início de maio, né? Esse é o momento, o maior risco de você contrair a doença, o Covid-19, ter o risco de ter a forma grave, ficar hospitalizado e ir a óbito. Então, é um momento muito crucial, né? É um momento que não deveria, ao meu ver, como epidemiologista sanitarista, estar fazendo medidas de flexibilização. A doutora em saúde pública reforça ainda que, mesmo com a flexibilização, as pessoas precisam ter consciência de que o momento ainda é delicado. Mesmo que o comércio, né, esteja aberto, que o shopping esteja aberto, evite sair à rua. Só vá à rua para fazer o extremamente necessário, uma forma de se proteger, de proteger a sua vida, a sua saúde, a saúde da sua família. Então, procure fazer compra online, procure usar outras formas alternativas. Não é porque os shoppings e as lojas abriram que a gente está no momento de poder bater perna. A gente não tem vacina, a gente ainda não descobriu um tratamento adequado, né? Tem alguns tratamentos aí, então o risco é muito grande. O tão falado pico no número de casos é influenciado pelas ações da população. Um pico menor ou maior depende do que eu e você estamos fazendo. Você acompanhou aí palavras de uma epidemiologista. Risco de contaminação só está crescendo aqui em Goiás. E eu quero compartilhar essa informação com o secretário estadual de saúde, Ismael Alexandrino, que já aparece aqui conosco. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Jordevar. Boa tarde. Goiás já atingiu o pico de contaminação ou ainda não? Luciana, nós entramos na fase mais crítica, né, do número de contágios. Não é o pico ainda, nós prevemos o pico entre o dia 22 e o dia 26 do próximo mês, mas nós já entramos nos 30 dias que são críticos, né, que a gente encontrará certamente muita dificuldade assistencial. Qual que é a previsão que o senhor faz, inclusive baseado em estudos, porque hoje nós estamos com quantos diariamente de casos novos? 1.000? É isso, secretário? Quase isso. Pois é, podemos chegar a quanto? Variando entre 600 e 1.000. Podemos chegar a quanto nesse pico? Podemos chegar ao dobro disso, até 2.000 casos por dia. Isso. E o que nos preocupa mais, Jordevar, é a taxa de conversão em relação aos leitos. Porque se estivesse chegando a 2.000, 3.000, mas não tivesse ocupando os leitos de internação, sejam eles de enfermaria ou de UTI, tudo bem. Mas o que a gente percebeu no final de semana é que os leitos foram em grande medida ocupados, né? Então as vagas que tínhamos 170 de UTI, baixou para 150, para 130, 120, hoje nós temos em torno de 70, ou seja, está baixando vertiginosamente, né? Os leitos estão ficando ocupados.
O senhor encerrou a primeira resposta dizendo que enfrentaremos uma dificuldade assistencial. É justamente esse o temor de falta de vagas em UTI de agora em diante? Justamente. Nós ainda temos leitos. O município de Goiânia abriu, falei com a secretária Fátima agora há pouco, mais 18 leitos, segundo o que ela me informou anteontem. Né? O nosso HCamp, eu pedi para que a diretoria abra mais 16 leitos de UTI, né? Estávamos com 70, chegaremos a 86, né? Então, assim, esse quantitativo de leitos de UTI, ele tem sido preenchido, a gente tem aberto 10, 5, mas a tampa está subindo. Secretário, não tem como a gente não fazer essa pergunta. Se a situação está desse jeito hoje, com cerca de 1.000 pessoas contaminadas por dia, se a gente chegar a 2.000 contaminações por dia, o senhor vai ter UTI? Olha, se a taxa de conversão mantiver mais ou menos o mesmo nível atual, certamente nós teremos mais pacientes com necessidade de internação em UTI do que a capacidade que tem no estado. E esse é o grande temor nosso e foi por isso que nós abrimos as unidades. E ainda tem uma oportunidade ainda de segunda-feira abrirmos lá em Tumbiara, né? Abriremos inicialmente 60 leitos, 10 de UTI, 60 de enfermaria. Abriremos também em São Luís de Montes Belos, 11 leitos de UTI, mas essa capacidade de expansão ela é limitada. Chega num determinado número, nós não temos para onde expandir mais. Então, é algo que nos preocupa. Nós sabíamos que chegaríamos nessa fase e chegamos, né? A pandemia ela está no nosso estado ampliando de forma bastante acelerada, de forma que esses 30 dias que já estamos vivendo ele, né, entre agora 22 e 22 do mês que vem, certamente serão dias de muita dificuldade para a gestão nossa. Mas aí como é que o senhor vê esse momento que estamos enfrentando também com a flexibilização de medidas, a reabertura de comércios em diferentes municípios goianos? Olha, aqueles que estão abertos, o que a gente pede é que siga com absoluto rigor, né, os protocolos que foram sugeridos e implantados pela Secretaria de Saúde e também as medidas individuais também de higienização, de uso de máscara, né, porque isso atenua um pouco a velocidade. Ela não extingue a velocidade de propagação, mas certamente ela atenua. E uma vez atenuada, a taxa de conversão e internação tende a diminuir para que a gente tenha condições de atender todo mundo que tem a necessidade. É isso. Secretário Estadual de Saúde, Ismael Alexandrino, muito obrigada. Uma boa tarde. Boa tarde, bom trabalho.